Bom, pessoal, boa noite. Vamos recomeçar. Ok aí? Legal. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Só para lembrar vocês, relembrar, na verdade, vocês já estão sabendo, né? Semana que vem, dia 24, correto? Do 9, nós teremos a nossa primeira prova. Beleza? Só para relembrar, né? Já estava marcado desde o início lá das aulas, tudo tal. Acredito eu que vocês já devam ter estudado bastante aí, toda a disciplina, com os conteúdos, com os exercícios. Acredito eu também que vocês não estão tendo dúvida, principalmente porque vocês não estão perguntando nada para o monitor. Lembram-se, né, que existe um monitor lá. Eu abri uma área para vocês lá no Slack e o cara está respondendo pouquíssima coisa. Isso é bom, eu acho bom, porque vocês estão entendendo tudo. Beleza? Legal. Semana passada, nós acabamos não tendo aula, né? E aí o professor Rodrigo Piscini comentou comigo que ele chegou até aquela parte lá de vetores e matrizes. Agora equilibrou, agora realmente está no ponto certo, que é o ponto que eu vou entrar hoje com vocês, a parte de vetores e a parte de matrizes, correto? Muito provável que dê tempo também já para eu passar, que eu era para passar semana passada, que eram alguns comandos em Python, que provavelmente também vai cair na prova Python. Sim, vai cair as duas linguagens. Obviamente, o foco muito maior é a linguagem C, tá? Mas vamos lá, ó. A aula 5 nós já começamos a ver, nós terminamos na verdade. A aula 6 foi aquela parte de apresentação da responsabilidade social e a aula 7 a gente vai entrar aqui na parte A, correto? Bom, tudo bom? Vou fazer uma dúvida com você aqui. Agora não. Eu tenho que já iniciei, inclusive, a aula. Era da aula mesmo? Então, mas eu já tive, tá bom. Valeu. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente já sabe, aliás, pela aula de algoritmos, né? Você já sabe então que vetor tem uma grande vantagem em relação à variável, por quê? Que faz eu declarar um vetor em vez de várias variáveis? Gerenciamento de memória é melhor? Sim, é sequencial, né? Quando a gente declara um vetor, na verdade a gente está apontando para um endereço de memória inicial e ele mesmo já vai gerenciando a sequência desse gerenciamento de memória. Em linguagem C, pessoal, como ela já é uma linguagem consolidada, antiga, né? Entre aspas, antiga, né? O que acontece? A parte de vetor e matriz a gente trata como um único tipo. Ou seja, se eu declarar ela do tipo int, vai ser int até a morte dela. Se eu declarar ela como char, vai ser char até a morte dela. Ela não tem tanta flexibilidade assim quanto as novas linguagens de programação. Tá? A gente tem um outro, pessoal, vamos lá. A gente tem outros objetos nas linguagens mais novas que permitem tipos diferentes. A gente vai ver depois que a gente vê função, que vai ser obviamente depois da prova 1, né? Essa parte de conseguir colocar mais de um tipo de dado em uma, entre aspas, variável. No C a gente chama de estrutura, correto? Bom, um vetor ou uma matriz unidimensional, também como é conhecida como variável indexada, é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que compartilham o mesmo nome. Então, declarei ela uma única vez, correto? Eu posso utilizar ela N vezes. Vai depender do tamanho dessa minha matriz unidimensional, correto? São variáveis que podem conter diversos valores e seus valores podem ser acessados através de um índice numérico. Esse índice aqui, na verdade, é o diferencial para a gente poder fazer o quê? Manipular justamente a quantidade do quê? De elementos que a gente tem na matriz, correto? Então, é esse índice que, na verdade, é a grande sacada do vetor, tá?
No C, ele inicia em 0. Então, 0 é a minha primeira posição da minha matriz. Ou, no caso, vetor. Para facilitar a ideia, imagine uma tabela em que cada linha temos um valor. Então, aqui, ó, é o que a gente comentou. O índice 0, o índice 1, 2, 3. E aqui eu tenho nomes de times. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. O que eu tenho aqui, então, ó. Se eu coloco, se esse meu vetor chamasse times, eu teria que colocar ele, o nome do meu vetor, e entre colchetes aqui, ó, 0. Por que 0? 0 é o meu primeiro valor aqui, ó, da minha matriz ou do meu vetor. Correto? O conteúdo, certo, de times na posição 0 é Corinthians. O conteúdo de times na posição 2 é São Paulo, ó. Correto? Então, sempre o acesso vai ser por o quê? Vai ser pelo índice. Correto? Tanto para a gente fazer leitura, quanto para a gente fazer gravação desse dado. Tá? Vetores precisam ser declarados informando seu tipo e tamanho como qualquer outra variável. Elementos de um vetor são armazenados em uma sequência contínua na memória. Ou seja, né, se eu tenho uma memória já disponível e eu faço a declaração de um vetor, eu tenho o armazenamento de dados que já foi declarado lá no meu vetor, sempre o que? Continuamente. Então, isso daí é um gerenciamento melhor. O que diferencia a declaração de um vetor de outra variável são os colchetes, envolvendo a quantidade de valores que o vetor produzirá. Além disso, a declaração de um vetor pode ser inicializado usando o operador de atribuição, que no caso do C, qual é o operador de atribuição? Igual, correto? E os valores separados por ponto e vírgula, delimitando entre colchetes. A atribuição de um vetor a atribuição de um valor no vetor é feita por um número entre colchetes. Voltando à analogia da tabela, o número referencia a linha desejada. O índice da primeira linha é sempre 0. Então, em outras linguagens, algumas linguagens, para facilitar um pouco, tá? O índice começa no 1, mas em C, a gente tem que ter ciência, é iniciado no 0. Tá? E provavelmente vocês vão ter mais problemas, tá? Quando for realmente manipular a matriz, justamente por esquecer desse detalhe. Tá? Mas, enfim, depois vocês vão pegando o jeito também. Nesse caso aqui, ó, declaração de vetor em C. É bem simples, como se fosse uma variável qualquer. Float é o meu tipo. Notas de 80 é o meu vetor de 80 posições. O índice dele vai de 0 a 79. São 80 posições. O 0 conta como uma posição. Tudo bem? Todos os meus valores que vão estar aqui em notas vão precisar ser do tipo float. Correto? Int ult dias aqui, ó, de 12. Tá? Nesse caso aqui, o ult dias ele está como o quê? Ele está como um int. Ult dias são 12 posições. E o que a gente está fazendo aqui já? Ó, igual a 31, 28, 31, 30. Correto? Isso daqui são últimos dias dos meses, não são? Ó. Correto? Além de a gente já estar declarando um vetor, já estamos colocando valores definidos em cada uma das posições. Posição 0 é 31, posição 1 é o 28, posição 2, 31, posição 3, 30. Ó. Sempre a posição que a gente está definindo aqui na matriz vai ser por essa ordem sequencial que a gente colocou aqui. Ó. Então é dessa forma que a gente já pode declarar e colocar valores dentro de um vetor ou matriz. Correto? Int medidas. Ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem a declaração do meu vetor, temos o abre e fecha colchetes, ele é do tipo int, só que aqui eu não tenho um tamanho específico. Ó, eu não coloquei um tamanho de 10, de 20, de 50. Correto? Quer dizer, o C, na hora de ele pegar e fazer a declaração, né, desse vetor, ele vai estar assumindo esse tamanho aqui, ó, inicialmente.
Posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, é uma quantidade de 5 valores nesse vetor. Correto? Bom, aqui nesse caso, é do tipo int, não é? O meu vetor. Eu não preciso, então, de, entre aspas, estarem os meus valores. Ó. É tudo direto. A mesma coisa seria para o float também. Quando eu tenho um tipo char, aí sim, eu preciso delimitar os meus valores, entre aspas, aqui, ó, para cada uma delas. Tá? Nesse não é o nosso caso. Bom, e aqui eu tenho aqui, ó, nota 2. Notas são esses caras aqui, ó, que eu estou utilizando, já foi declarado. Na posição 2, recebe 10. É desse jeito aqui que eu faço atribuição de valores, ó. Correto? 10, tá? Vai ser o quê? Vai ser atribuído a notas na posição 2. 0, 1, 2 do meu vetor. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilíssimo, né? Vetor é bem tranquilo. Scanf. Ó, o scanf serve para quê mesmo em C? Ler um valor, correto. Esse dado do %d aqui é do tipo quê? Inteiro, número. E comercial, dias na posição 3. Eu preciso colocar ainda, eu preciso manter ainda o e comercial, que é o endereço, dias, posição dele aqui, ó. Não adianta eu não colocar nada, só colocar dias, o meu vetor não vai saber em que posição você quer colocar. Correto? É necessário sempre colocar o índice. Tudo bem? Beleza? Legal. Bom, na memória, os dados de um vetor são armazenados sequencialmente. Na verdade, o nome do vetor é o endereço para o primeiro valor do vetor alocado em memória. Quando referenciamos o índice 2 de um vetor, na verdade estamos referenciando o endereço do primeiro valor mais 2, ou seja, o terceiro valor da memória. Considere o vetor int notas 4. Então, inteiro, vetor notas de 4 posições, índice de 0 a 3, correto? 8 vai no meu índice 0, 10 vai no meu índice 1, 7 vai no meu índice 2 e 8 vai no meu índice 3. É nessa sequência aqui, ó, que eu estou colocando, vai ser a sequência do meu vetor a ser preenchido aqui as posições. Ok? Na memória, ele seria armazenado da seguinte forma. Bom, se eu tivesse aqui, ó, né, ó, o endereçamento de memória que deveria estar em hexadecimal, correto? Então, provavelmente, em memória mesmo, vai ter lá mais 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Isso daqui, então, o meu vetor é armazenado de forma sequencial na representação em memória. Memória, 1222, 223, 24, 25, 26, 27, 28. Beleza. Na posição 0, ó, da minha notas, eu tenho o valor 8. Posição 1, eu tenho o valor 10. Posição 2, valor 7. E, finalmente, a última posição do meu vetor declarado, posição 3, 8. Correto? O que seria esse daqui, ó, esse sorvete, essa cerveja, esse suco aqui, ó? É o que não tem valor? É o que tem valor, mas é desconhecido. Vocês não sabem. Em memória, certo? Você nunca vai saber o que tem dentro do valor de memória enquanto você não vê ela. Se você declarou alguma coisa e não limpou, por exemplo, o valor nessa declaração, você não sabe qual valor que tem lá. É desconhecido. Correto? Não é que não tenha valor. Existe um valor desconhecido. Correto? Ó. A linguagem C não valida uma posição ou não faz parte de um vetor, que não faz parte de um vetor. Cuidado ao acessar uma posição do vetor, pois outras posições de memória contêm valores inesperados, que é o que ele fala aqui, ó. Pensando no acesso inválido, o C não reclamará. O programador deve se preocupar em acessar somente posições válidas. Ou seja, vamos supor que você declarou aqui, ó, o notas 4, correto? Que vai do meu índice de 0 a 3. Se você colocar aqui, ó, notas de 5 na posição 5,
o C não vai reclamar, pessoal. Ele simplesmente vai aceitar e você não vai ficar nem sabendo. Tá? Para ele, quem tem que cuidar dessa parte de acesso à memória, se você está programando, justamente é o programador. Tá? É por isso que a linguagem é extremamente rápida, ele não vai ficar verificando isso daí. Em outras linguagens mais modernas, ele poderia falar, olha, posição inválida, mas no C não, é você que tem que cuidar disso daí. Tá? Bom, a representação é uma forma simples que podemos imaginar o formato de um vetor, a qual seria possível ver verticalmente e horizontalmente. Então, ó, aqui, né, ó, é mais ou menos o que eu tenho de visão vertical do meu vetor, posição 0, 1, 2, 3, e depois os meus valores. Valor X, valor Y, valor Z, valor W, ou verticalmente, que é o jeito que eu costumo pelo menos ver mais. Tá? Horizontalmente, aliás. Ó, mais uma vez, eu tenho para cada uma das posições o meu índice, e eu tenho depois os valores X, Y, Z, W, A, B, C, 1, 2, 10, qualquer valor que você definir para o seu vetor. Pessoal, tranquilos aí? Sim? Legal. A gente tem esse cara aqui então, ó, para a gente começar a manipular vetor. Escreva um programa que leia 10 números positivos informados pelo usuário. Guarde um vetor. No final, leia o vetor novamente e imprima o maior deles. Ó, para a gente poder fazer isso daqui agora, com o vetor e com o laço, com o recurso de laço, que vocês viram na aula passada, fica muito mais simples. Certo? A gente tem aqui o int main, int números de 10. Beleza, aqui eu já tenho a declaração do meu vetor, ó. E maior, são duas variáveis também do tipo int, concordam? For, bom, eu tenho a quantidade de vezes que eu vou precisar fazer a leitura. Olha o problema aqui, ó. Leia 10 números positivos. Já sei que é 10. Então, o que eu vou utilizar? O for. I igual a 0, I menor que 10 e I mais mais. Correto? Printf, informar o primeiro, segundo, terceiro número de 10. I mais 1. Aqui eu estou utilizando esse I mais 1 por quê, pessoal? Vocês imaginam? É porque como o índice começa do zero, a gente utiliza I mais 1 para referenciar uma linguagem mais natural para o usuário, corretamente. O índice começa no 0, ó. Ó o meu I aqui, ó. Começa no 0. Para o usuário é meio incomum ele. Informe o 0 número de 10. Informe o primeiro número de 10, o segundo. O 0 aqui, ó, fica meio esquisito. Então é por isso que a gente está somando mais 1 para ele justamente formar o primeiro na primeira vez. Tá? scanf%d e comercial número de I. Quem é esse I aqui, ó? É justamente o valor que eu estou passando aqui no meu laço, né? Que vai servir como índice. Cada vez que o meu laço rodar, essa posição do meu vetor também vai mudar. Legal, né? Isso daqui fica muito legal. É muito bacana. Agora aqui, ó, para saber qual é o maior. Obviamente ele vai precisar verificar posição por posição mais uma vez do vetor. Maior é igual a 0. Por que eu estou declarando a minha maior variável, a variável maior como 0 aqui? Alguém tem ideia dessa lógica? Porque a gente usa como se fosse um acumulador, né? Esse maior, no caso, não. Ó, o problema aqui, escreva um programa que leia 10 números positivos, informados pelo usuário, guarde em um vetor. No final, leia o vetor novamente e imprima o maior deles. Então, o usuário ele vai pegar e vai digitar 10 números, que vão ser guardados num vetor de 10 posições. Eu preciso saber agora, dentre esses 10 números, qual é o maior que o cara digitou, já que não tem nenhuma ordem, vamos dizer assim. Esse cara aqui é justamente marcado com 0, inicializado com 0, por quê? Porque qualquer número vai ser maior do que ele, não é? Se o cara colocar 1 aqui, já vai ser maior do que ele. É porque se eu tivesse esse 0, eu ia ter problema na hora de fazer o processamento. Porque ele não teria inicializado a variável. Não, ele inicializa. Inicializa.
problema é, se esse cara tiver com um número muito grande, entre aspas, em sujeira de memória, nenhum número que o cara digitou vai ser maior do que a sujeira. Por isso que a gente inicializa com 0. Professor, no exercício de treinamento 4 da aula 4, é o seguinte, você tem que pegar 2 vetores, vai fazer um dia, um começa com 0, o vetor inicia com 0 e o vetor começa a receber o 0. Fazer comparar o maior com o menor. Mas o problema é que, como ele já iniciou com 0, qualquer coisa que ele pegar, ele não vai mudar o 0. Aí tem fora o problema de memória, de memória. O que a gente tem que fazer? Se conseguir estourar a memória, não, sem fazer o vídeo do stack overflow. Não é estourar a memória, ele está logando. você vai ter que criar uma função para alocar mais memória. Porque não, você vai ter que criar uma função para passar o seu vetor para um novo vetor com um tamanho já definido. Então, mas eu tinha definido ele para 50. Você não consegue pegar e redefinir ele para 51. Você não vai conseguir fazer isso. Posso te mandar depois? Pode. Como eu faria uma panelinha com várias informações, só que essas informações são de valores variáveis diferentes. Tem que mexer com estrutura, que é o que a gente não vai ver agora. A gente vai ver depois da prova 1. A gente vai começar a ver registros de estruturas depois, é o struct. Tá? Pessoal, beleza aqui? Sim? Bom, existe também, pessoal, a possibilidade de a gente escrever o quê? Ó? Um tal de define, tá? Na linguagem C, esse define, entre aspas, vai funcionar como se fosse uma constante. Não é bem uma constante, não é. Por quê? Porque constante você define com const. Esse cara é o que a gente chama de diretiva de compilação. Se a gente quisesse, por exemplo, diferenciar no mesmo código um programa para Linux e para Windows, a gente teria que utilizar essas diretivas aqui. Um if daria para pôr aí dentro desse cara. Tá? Mas teria que ser o quê? Ó? Um sustenido, um cerquilha logo no início aqui. Ó. Tá? A gente não vai ver isso daqui, mas é possível. Por exemplo, para listar diretório no Linux é o quê? É o ls, não é? Para listar diretório no Windows é o dir. São comandos diferentes para sistemas operacionais diferentes. É possível você capturar, através de variáveis de ambiente, qual é o sistema operacional que você está utilizando e comparar se ele daria dir ou se ele daria o ls, dependendo do sistema operacional. Tá? A gente não vai fazer isso, mas vai funcionar para a gente como se fosse uma constante. Não é bem uma constante, mas é como se fosse, até agora. Aqui, ó, QTD underline números, ele definiu como 10. Beleza. Int número de QTD números. Esse QTD números aqui está sendo substituído pelo 10. Então, o que ele acabou de declarar aqui? Que números tem 10 posições. Correto? O resto é a mesma coisa, ó. Não muda nada. Se eu mudar aqui esse número para 20, todo o meu programa já sabe agora o quê? Que a minha quantidade de valores do meu vetor é 20, ó. Que o meu laço ele tem que ir até menor que 20, ó, em todas as posições. Correto? Bem mais fácil, né? A gente começar a colocar algumas definições para às vezes facilitar outras aí. Tá? Bom. String. Até agora a gente viu algumas coisas em string em C, né? Por quê? Porque em C a string nada mais e nada menos que aqui um vetor. Tá? Por isso que a gente deixa o assunto de string meio relacionado com vetor. Tá? Um dos usos mais comuns de um vetor é a aplicação de criação de tipos de dados para manipular texto, como palavras, nomes ou sentenças. Uma string é um vetor do tipo char que armazena caracteres ao seu término e é identificado pelo caractere /0. Esse barra aqui é um barra ao contrário, 0.
Se um vetor, sendo um vetor, cada elemento de uma string é independente e pode ser acessado pelo índice do vetor. Já utilizamos diversas vezes strings constantes, como por exemplo o olá C, olá mundo aqui, ó. Na memória, esse texto é armazenado da seguinte forma. Mais uma vez, representação aqui, ó, da minha memória. Se eu estou declarando esse cara aqui como uma string, ele teria mais ou menos essa parte aqui, ó. Olá, espaço C. E no final dele, eu teria um /0. O /0 é justamente para quê? É o meu caractere terminador de string. É ele que marca que a minha string está sendo terminada naquela posição do meu vetor. Correto? É desse jeito que você sabe aonde está sendo terminada uma string, pessoal. É através do /0. Não é nulo, é o identificador. Tá? A chamada de nulo determina... não é nulo, porque nulo é um valor que você não consegue definir, cara. O nulo é isso daqui, ó. É justamente aqueles caras aqui que a gente viu, ó. É uma cerveja, é um sorvete, é um suco, você não sabe. Você não sabe, simplesmente você não sabe. É um valor inesperado. O /0 não, o /0 é um terminador, tá? De uma string. Se você quiser comparar o /0, você consegue comparar. O nulo você não consegue. Por isso que a gente não pode chamar de nulo também. Chamado de nulo determina o final da string. É a única maneira que programas conseguem identificar onde o texto termina. Mas não é nulo, é /0 mesmo. Existe uma função chamada getChar, correto? O scanf pode se comportar de maneira inesperada para a leitura de variáveis do tipo char. Isso ocorre porque é um caractere deixado pela função de buffer no teclado. Lembram-se de uma função que vocês perguntaram quando a gente ia começar a ler valores, que é o que a gente colocava lá em C? Não? Não. Lembram-se de uma função? Flush std, né? Esse cara aí é justamente o que, ó? Agora a gente vê a razão dela. Pois o caractere é deixado pela função no buffer do teclado. O flush std é justamente para tirar esse cara de buffer do teclado. Isso daí é na linguagem C, a particular dela, cara. Tá? Em outra linguagem vocês não vão ver esse tipo de recurso. Mas, enfim, é uma forma de corrigir, é uma forma de adaptar, vamos dizer assim. Se usarmos uma sequência de leituras como scanf, sendo que a segunda é uma leitura de um tipo char, teremos problemas como deixado. Ele será lido e guardado em variáveis char sem permitir que o usuário informe algo. Pessoal, vamos lá? Então, o que acontece? Se a gente fizer a leitura de char e depois outra leitura de char logo em sequência, vai dar problema. Justamente por quê? Por causa do buffer que a gente tem aí, que o segundo char que a gente vai fazer a leitura, o C ele não vai deixar ler. Tá? Para resolvermos isso, podemos utilizar a função getChar. Ele guarda o próximo caractere da entrada padrão, que seria o teclado, e retorna o caractere lido. Então, para fazer leituras de caracteres, a gente pode utilizar essa função aqui, ó. A sua variável, o getChar vai ser atribuído à sua variável. Dessa forma. Tá? Inicialização de strings. Vamos lá. Como a gente consegue fazer inicialização de vetor, e sendo a string um vetor, a gente poderia fazer o quê? Ó, dessa forma. Char, nome, abre e fecha, não definindo o tamanho aqui, ó, entre chaves. Como esse cara aqui é um char, correto? Eu tenho que colocar cada uma das palavras em aspas simples, ó, e separados por vírgula. O último caractere dele, eu tenho que colocar o /0. Correto? Dessa forma, é uma das formas, na verdade, de a gente conseguir fazer o quê? Inicializar um vetor.
de string. Outra forma, e mais fácil, char nome igual a texto. Já era. Ele está fazendo a mesma coisa que isso daqui, ó. Correto? Automaticamente ele já está colocando /0 para a gente. Não. Pode, mas um vetor depois de definido ele já era, cara. Você não consegue mais. Em C é desse jeito. Você tem que criar uma função para aumentar o seu vetor para fazer uma cópia, na verdade. Uma função para aumentar o vetor, não. Uma função para criar um novo vetor copiando o que você já tem. Pois é. Mas é desse jeito em outros programas também. Aliás, muitos deles utilizam o mesmo recurso, já fazendo embutido para o usuário não ver. Mas em C você tem que criar na mão. Tá? Bom, exibição de strings, em vez de a gente utilizar o %d, %s, o %f, a gente utiliza o %s de string mesmo. Podemos usar a função puts, P-U-T-S, né, passando a variável ou constante da string desejada. Na verdade, aqui, pessoal, é put-s, tá? De string. Além disso, podemos fazer edição de caractere a caractere utilizando o printf como conjunto de caractere de controle com %c. O %s, ele vai exibir tudo. O %c é caractere por caractere. Tá? S realmente é string. C é caractere por caractere. Tá? Bom, quando a gente está utilizando as funções de exibição, né? No caso, o printf ou o put-s. Nesse caso aqui, ó, int i igual a 0, char de nome igual a Padre Anchieta aqui, ó, todas essas posições estão separadas por vírgula e estão entre aspas simples e terminação com 0, ó, com /0. Ou curso igual a linguagem de programação C, por exemplo. Tá? É a mesma coisa para se atribuir. Não vai mudar nada. No fundo, o que o C está fazendo é isso daqui, ó. Tá? Ele está transformando esse comando mais resumido nisso daqui, ó. Correto? Bom, printf nome %s de curso de nome e printf curso %s de curso. Ele vai exibir o que? Exatamente o que a gente tinha atribuído ali, ó. Ou a mesma coisa, se eu quiser fazer simplesmente a exibição da minha variável, put-s nome e put-s curso. Muito mais fácil, né? Sim. Put-s é só para string. Tá. Put-s. Put-string. Se a gente ler putz, não vai estar errado, mas... Bom. Sim. Só que você não consegue formatar, você não consegue fazer nada, né? Você fica bem limitado. Bem limitado. Mas funciona. Se você fazer só para testar, dá certo. Tá? Atenção! Olha que negócio interessante aqui, ó. Nome de i diferente de /0. O que é isso daqui? É um while, não é? O while, ele vai fazer enquanto esse cara aqui, ó, for verdadeiro, não é? Nome é o quê? É o meu vetor. E é a minha posição. Provavelmente ela deve ter inicializado i com alguma parte de 0. Aqui, ó. Lá, logo na inicialização, o i já foi atribuído 0 nele. Legal. O que isso daqui está fazendo? Bom, printf, %c é um único caractere, certo? Nome de i, nome da posição 0. Ele vai exibir o quê? Um caractere. Vai dar um i++. O meu i vai valer de 0 para 1. Nome na posição 1 é diferente de /n. Se for diferente, se isso daqui for verdadeiro, ele vai imprimir novamente. E vai para o i++. Vai para a posição 2. Nome na posição 2 é diferente de /0.
e assim sucessivamente. Ele vai fazer isso até terminar a sua string. Vocês concordam? Se o /0 é o terminador de string, ele vai fazer posição a posição. É uma regular expression? Não, não. Significa que /0? /0 é o seu terminador de string. É, ó. Ó o meu /0 aqui, ó. Ele é o terminador de string. Ele está fazendo com que a comparação do conteúdo seja até o quê? Esse cara aqui, essa posição. Se o vetor vai receber a informação. Você pode pegar e declarar dos dois jeitos. Ou eu coloco dessa forma aqui, ó, de caractere por caractere. Não, mas exemplo, você pega um vetor e você vai dar um scan. Se você... Então, se você utilizar o getChar, ele já faz isso para você. Aqui, ó. O que você colocar dentro da sua... do que você escrever, ele já vai atribuir na sua variável vetor, sozinho. Direto. Não precisa fazer for nada. É direto. É essa sintaxe que você vai usar mesmo aqui, ó. Nome igual a getChar. Ele vai esperar o cara digitar o nome completo. Correto? Esse nome completo vai para a variável nome, para o seu vetor nome, na verdade. Ele vai vir assim, ó. No final, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E se eu quiser um vetor que vai receber vários nomes? Não, mas aí isso não é vetor mais, né? Aí é matriz. Aí tem que fazer uma matriz para... Você tem que fazer uma matriz para receber vários nomes. Porque o vetor, ele só permite um... Então, o vetor de string funciona assim. Exatamente. Você recebeu as informações e recebeu o zero velho. Aí Exato. você faz mais um. Criando uma nova. Uma variável, né? Sim. Você vai estar preso a uma variável. Bom, não, o Twitter, para aceitar 140 caracteres, pessoal, é por causa do SMS, né? Vocês sabem disso, né? Antes, para MMS e depois esticou, né? Mas é por causa disso, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Para se fazer leitura de string, basicamente a gente já viu como é, né? A gente pode fazer o quê, ó? Com esse cara aqui, ó, tá? Em vez de put s para a gente mostrar, agora a gente faz um get s para pegar um valor. Então eu declarei aqui a minha variável nome com 80 posições. Informe o nome, get s de nome. Era daquele exercício que você colocou lá para receber o segundo e o nome segunda terça, né? Tem. O que aconteceu? Você invertia o if, né? O e, etc. Ele invertia o endereço do nome. Agora você digitava segunda, você dava Anchieta e o dia. Isso. Aí ele validava o digitado se era segunda, mostrava segunda, etc. Ele sabia que colocava segunda nos dois. Não, tem alguma coisa aí que deve estar fora. Vocês não precisam do malloc ainda. Vocês vão ver malloc em estrutura de dados. Vocês não vão nem ver malloc comigo ainda. Vocês não vão ver. Vocês não estão alocando ponteiro. Tá bom. Tá bom. Bom, aqui, pessoal, ó. Dá para fazer também leitura de string com esse cara aqui, ó, %s utilizando scanf, tá? %s de string utilizando scanf. Beleza. Put s nome, put s curso vai exibir justamente o quê? Os valores que eu tenho, que o usuário digitou aqui para mim. Ok aí? Oi? Não. Isso é um detalhe importante. Porque você está pegando não um endereço de memória, está pegando o início de um endereço de memória. A string é um início. O vetor, aliás, é um início.
Quando você coloca o E comercial, é exatamente naquela posição de memória. Tá? Então é desse jeito mesmo. Bom, além, pessoal, do que a gente viu agora de put_s ou get_s, correto? Existem outras funções para se comparar também com vetores de string. strlen, strcat, strcmp e o strcpi. Todas elas manipulam strings, correto? Ou vetores de char. Tudo bem aí? Tranquilos? Bom, o que faz aqui, ó, o strlen, tá? Retorna o comprimento da string fornecida. O caractere null não é contado. O null é o /0, tá? Na verdade. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, printf, digite o nome, getS de nome. Beleza. Ele vai pegar o que o cara digitou e vai colocar na minha variável nome. Tam é uma variável do tipo int, não é? Recebe strlen de nome. Se o meu nome é Anchieta, aqui ó, notepad, Anchieta, qual é o tamanho desse cara aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da 0 à posição 7 da minha string. 8 vai ser retornado para tam. Então, strlen vê o tamanho da minha string. Correto? Isso é bastante útil para vocês utilizarem na lógica de vocês para muita coisa. Tá? Ok aí, pessoal? strlen. Esse cara aqui, ó, strcat, tá? Concatena ou junta duas strings acrescentando o texto da string de origem no final da string de destino. Pessoal, aqui, ó, o strcat é de concatenação. Legal. O problema é aqui, ó, strcat, string de destino e depois a string de origem. A string de destino é justamente para quê? A string, ou vetor, na verdade, que você quer mandar a cópia. E a de origem, que você quer ler os valores dela. Só que o seguinte, a string de destino já tem que ter um tamanho, certo? Que caiba a de origem junto. Se você tem uma string de tamanho 10 e 10, se você concatenar e as duas estiverem ocupando as 10 posições, não vai dar certo. Você tem que ter uma string de tamanho 20 e 10. Aí, beleza. A string de destino já tem que ter um tamanho que suporte a de origem junta. Correto? Beleza? Então, esse é o detalhe. Aqui, ó. Destino igual a 100. Seja bem-vindo. Já tem 100 posições aqui, ó. Seja bem-vindo. Correto? Nome, 80. A gente está dando o quê? Um getS no nome. Beleza, digitei lá. Correto? strcat, destino, que tem a quantidade de 100, nome. O que eu tenho aqui, ó, no conteúdo do nome que foi digitado pela pessoa é copiado para o final dessa daqui, ó, da de destino. Correto? Se eu tenho aqui, ó, é que aqui na verdade, seja bem-vindo para 100, tem ainda uma boa quantidade de caracteres brancos, né? Não daria conflito. Mas se meu nome tivesse, por exemplo, 60 caracteres, tá? Beleza, ele teria que caber os 60 caracteres mais a quantidade do seja bem-vindo. Nesse caso aqui, então, ó, ele vai tudo para essa minha string aqui, ó, para esse meu vetor. Entendido aí, pessoal? Supondo que eu tenha aqui, ó, seja bem-vindo. Beleza? Posição 1, 2, 3, opa, tem que fazer assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 posições. Seja bem-vindo. Correto? Vou colocar aqui, ó, João. É o nome do cara. A variável que está com seja bem-vindo tem quantos caracteres aqui de suporte? 100. Correto? E esse o nome aqui? 80. Opa, João só tem 4 dígitos. Vocês concordam?
Se eu somar o João mais o bem-vindo aqui, dá quantos dígitos? 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo. Toda a minha frase cabe nessa minha string, não cabe? Então ele não vai ter problema nenhum. Na hora de exibir aqui o destino, ele vai exibir isso daqui, ó. Seja bem-vindo, João. Entenderam? Esse é o destino, ó. Esse é o destino, seja bem-vindo. E o João é o nome que o cara tá digitando aqui, ó, no getS. Tudo bem aí, pessoal? Ah, e se não tiver, pessoal, ele vai cortar e simplesmente vai exibir o que der. Tá? Ele não vai reclamar, mais uma vez para vocês. O C, ele não reclama disso daí. Memória, quem tem que cuidar é o programador. É ele que tem que tomar os devidos cuidados e acabou. Tá bom? Linguagem C é chatinha mesmo, não tem muito jeito. Bom, o strcmp, tá? Compara duas strings. Se forem iguais, retorna 0. Se a string 1 for maior que a string 2, retorna um número maior que 0. Se a string 2 for maior que 1, retorna um número menor que 0. Então ele pode ter 3 valores. 0 se for igual. Se a minha string 1 for maior que a 2, vai retornar um número maior que 0. Se a minha string 2 for maior que a 1, ele vai retornar um número menor do que 0. É desse jeito se você sabe se é igual ou não. Nessa função, maior que e menor que refere-se à ordem alfabética. Bom, aqui, ó, ele já está sujando um vetor Ada Loveless, tá? Tentativa 80. Isso daqui são o quê? São vetores também. Beleza? Printf. Ele está dando o quê? Ó? Um getS no tentativa. Tá? Se o strcmp de resposta vírgula tentativa igual a 0, quer dizer, são vetores exatamente iguais, ele está dando um break aqui, ó. E ele vai imprimir, parabéns, resposta correta. Se não, você vai ficar, ó, resposta errada, tente novamente. Vocês repararam um negócio aqui, ó, que ele está dentro de um do e um while? O que quer dizer isso daqui? Ele vai fazer a primeira vez, e na segunda vez vai fazer enquanto a condição for verdadeira. E qual é a condição de verdade aqui dele? 1. 1 é igual a 1 para sempre, pessoal. Vocês estão presos no máximo infinito aqui. A não ser que vocês acertem a resposta. Aqui, ó, no strcmp. Por quê? Porque aqui tem um break, ó. O break, ele faz o quê? Sai do laço. Se você não acertar, você vai ficar aqui o resto da vida tentando acertar a resposta. Correto? Então, isso daqui, ó, é bem comum de a gente ver. O while 1, simplesmente, é um while infinito, é um laço infinito. Tudo bem? Tomem cuidado com isso daqui na hora que vocês verem, por quê? Porque é bem comum isso acontecer mesmo. Tá? A única coisa que está fazendo parar o laço é esse break aqui, ó. Isso se o camarada acertar. Se não acertar, vai ficar para sempre. Correto? Legal. Finalmente, o strcmpy. Ó, copia a string de origem sobre a string de destino. Legal. strcmpy, string de destino, string de origem. Correto? Tenho aqui, por exemplo, origem, texto, exemplo de texto. É o meu vetor. Destino, uma declaração de 20 posições do meu vetor. strcpy, quem é origem, ó, exemplo de texto. Vai ser copiado para onde? Para destino, ó. Esse valor aqui, ó, vai ser copiado para cá. Exemplo de texto tem mais do que 20 caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres. É possível fazer essa cópia? É. Então ele copia desse jeito aqui, ó. Atenção! Isso daí, pessoal, vai cair na prova, porque eu já fiz a prova de vocês.
Não adianta você simplesmente colocar variável 1, abre e fecha parênteses, igual variável 2, abre e fecha parênteses. Não copia, você não vai fazer isso para vocês. Para se copiar variáveis do tipo vetor, tem que ser com esse cara aqui, ó, strcpy. Dá para você fazer com for. Só que você vai ter que declarar duas variáveis já, certo? Dá, aí dá para você fazer com for. Mas desse jeito é mais fácil, a função já está prontinha. Tudo bem, pessoal? Beleza? Sim? Legal. Aqui, ó, no strcpy, dá pra gente fazer o que também, ó? O endereço de destino é somado de 11, portanto, a partir do 12º caractere, os textos César é copiado. Isso daqui, vocês concordam que é uma string? Uma string não é um vetor? Que é o que a gente comentou? Isso daqui é um vetor, ó. Tudo bem, né? Não precisa o aspas, mas é um vetor. Eu estou copiando esse vetor para onde? Origem para o destino, ó. Aqui, ó. Para cá. Agora, por que eu estou colocando mais 11 aqui? A partir do 10º, exatamente. O meu índice de vetor 11 mais 1, a partir do 12º vai ser copiado o César aqui, ó. Correto? Então, dessa forma, a gente consegue concatenar. Ah, então é possível fazer o que, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, de origem para destino, se eu não colocar nada, o que vai acontecer? Ele vai sobrepor o valor. Se eu já tiver alguma coisa aqui no destino, você concorda que ele vai apagar e vai colocar o valor só que tem na origem aqui e vai copiar direto? Legal. Como vocês veem, certo? Como vocês fariam para ele não fazer isso daqui, ó? Sobrepor o valor, se já tivesse alguma coisa de destino. Teria que contar o tamanho do quê? Que já tem. Qual é o comando que vocês usam? strlen. Vocês estão vendo que um comando começa a ajudar o outro aí? O strlen não conta o tamanho do seu vetor? Aqui, ó, basicamente, a gente está fazendo isso daqui mais manual. Aqui a gente está fazendo com que seja colocado na 12ª posição esse cara aqui, ó. O strlen já faria isso pra gente. Um mais strlen do próprio destino. Correto? Legal, né? Isso daqui é muito da hora. Em C é fantástico. Beleza. E aí ele imprimiria aqui o valor, ó, do positivo aqui. Do destino aqui. Pessoal, perguntas? Agora já não estou saindo do negócio aqui. Caramba. A partir do momento que eu copio uma string para outra, sem definir o endereço, onde eu quero começar a lançar, eu vou substituir apenas a quantidade de string, a quantidade de letras, ele vai copiar e vai apagar o resto. Apaga tudo. Ele começa desde o zero. Por isso que quando você tem alguma coisa no destino, se você quiser manter, você tem que colocar a posição a partir dele, onde ele tem que copiar o resto. Se você não colocar nada, é na posição zero, então ele vai sobrepor o que você tem. Mas tudo, mesmo que terminar, mesmo quando ele chegar lá no final do... Então, se ele não atingir a quantidade, vai permanecer a última letrinha do final. Tá? Isso daí pode dar problema, porque às vezes vai ter uma sujeira que você vai ver que você não sabe de onde vem. Tem uma solução, limpar o seu vetor. Com qual caractere? Espaço em branco. Correto? Pois é manualzão mesmo, não sei, mas é muito legal. Pessoal, bom, vendo essa parte aqui, ó, de strings, a gente tem mais uma vez, tá? Aqueles exercícios de treinamento que vocês fazem basicamente o quê? É copiar o código para vocês realmente treinarem, ó. Correto? Ó? Então tem aí uma meia dúzia, eu acho, de exercícios, tá? Esses já são maiores. Tem a forma mais primitiva, tem a forma mais sofisticada, que é utilizando o for. Correto? Ó? Que vai estar aqui.
Ok? É bem tranquilo. Ó, um detalhe legal aqui, ó. Aqui, o meu vetor de 5 posições é do tipo float, não é? Eu quero que todos os valores de todas as posições desse meu vetor sejam 0. É dessa forma que eu faço, tá? Ó. Todas as posições 0, 1, 2, 3 e 4 do meu vetor nota vai ser atribuído 0 nele. Tudo bem? Beleza? Então é desse jeito aqui, ó. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Basicamente é só isso daí, é exercício. Pessoal, perguntas em vetor? Sim. Manda pra mim esse código aí. Não é vetorizado, isso daí é ponteiro. Ele tá aqui já bateu hoje acho que talvez pode ser zero, mas não, ele tá comparando igual. então, se for igual a segunda, Ele tem que ser menor que 100 e o segundo para imprimir isso. então, mas aqui É terça. Aqui é terça. ah, tá, entendi. Em vez de contar isso, você vai ter que ter os outros citados. Você coloca aqui igual comando. Música. Não vai dar certo. Pode trocar pelo GetS. O GetS? Pode trocar pelo GetS. Cara, mas aí ficou primeiro, cara. Isso não é F, vai pegar uma única posição. É porque com certeza aqui vai ser um exercício de vetor, você vai pedir pra facilitar essas coisas, entendeu? Eu travado nesse daí desde aquela hora. Eu falei, nossa, aí eu falei pro monitor, me passou também. O professor, por amor de Deus. Tudo bem, é o GetS. Pode colocar lá, que é a aula que a gente viu agora. Então eu tenho que pegar o get out. Você vai colocar o GetS e hoje, por exemplo, o cara vai digitar. Ah, entendi. De olhar. Aí ele vai. Tudo que ele vai digitar, ele vai pegar a string inteiro, Ele vai colocar dentro da variável hoje. E aí ele vai comparar, ele vai começar a fazer os dados. Mas ele vai fazer o chip dele. Nossa, aí depois que vai entrar aqui. Exato. Puta merda. Em vez de isso daqui, ó, você vai colocar GetS, em vez de hoje igual a terça. Ah, entendi. Então ele vai pegar o vetor string inteiro. Exatamente. Foda, mano. Nossa, olha, eu juro pra você, eu tô travando. Eu não fiz mais nenhuma depois daquele. Vou te mandar lá depois, pode fazer. Aí a gente troca com ele lá. Pode fazer. Se não der certo, você me fala. Valeu. Bom, oi. Eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, na hora de declarar um vetor de casa, dentro do colcheiro, quando você não coloca nenhum. Você não está colocando a quantidade de posições. Aqui, ó. Aqui você já está colocando que o seu vetor é de 0 a 4. Gente, 0 a 4. Já tem 5 posições. Se você não coloca nada, você não está colocando, você não está definindo. E aí a quantidade de caracteres. A quantidade de caracteres que vai definir aqui, de posições, é o que ele vai ser. Correto? Imagina. Pessoal, perguntas mais?